Santo do dia 6 de agosto, segundo o livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino de São Pio V, 1959. Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja comemora hoje a festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dos evangelistas é São Mateus que refere mais por minúcias esse fato admirável da vida de Nosso Senhor. Os santos padres ocupam-se muito do mistério da transfiguração de Nosso Senhor, principalmente São Crisóstomo, que escreveu coisas admiráveis sobre o mesmo assunto. O que se segue são pensamentos daquele santo padre, como os propôs aos ouvintes explicando o evangelho do dia de hoje. Nosso Senhor, tendo falado muitas vezes de sua paixão e morte, profetizara aos apóstolos perseguição e morte cruel. Tendo-lhes dado mandamentos positivos e severos, quis mostrar-lhe a magnificência e glória com que voltará no fim do mundo, provar e revelar-lhes já nesta vida sua majestade para animá-los e confortá-los nas tristezas presentes e futuras. São Mateus escreve contando o fato da transfiguração. 6 dias depois, isto é, depois da predição de sua paixão e morte, Jesus tomou a Pedro, Tiago e a João. Um outro evangelista, São Lucas, diz 8 dias depois. Não há contradição entre os dois, porque este conta o dia em que Jesus discursou perante os apóstolos e o dia em que subiu ao Monte Tabor, quando São Mateus conta apenas os dias que estão entre estes dois fatos. Reparamos também a modéstia de São Mateus, que menciona os apóstolos que, mais do que ele, foram honrados por Nosso Senhor. Nesse ponto, segue o exemplo de São João, que minuciosamente refere os elogios com que Jesus distinguiu a Pedro. Jesus tomou os chefes dos apóstolos e levou-os ao monte, a sós, e transfigurou-se diante deles. Resplandeceu-se-lhes o rosto como o sol, e os vestidos tornaram-se-lhe brancos como a neve. Por que motivo Nosso Senhor levou só estes 3 apóstolos? Porque ocuparam um lugar saliente entre os demais. Pedro salientava-se pelo amor a Jesus, João era o mais querido de Nosso Senhor e Tiago, por causa da resposta que juntamente com o irmão dera ao Divino Mestre, nós beberemos o cálice. E não só por causa dessa resposta, como também em virtude das suas obras, que provaram a verdade daquela asserção. Era tão odiado pelos judeus que Herodes, para ser-lhes agradável, o mandou matar. Por que razão disse Nosso Senhor aos apóstolos: em verdade vos digo, alguns de vós aqui presentes não verão a morte, enquanto não tiverem visto o Filho do Homem em sua glória? Com certeza para lhes estimular a curiosidade de ver aquela visão, da qual lhes falava, e enchê-los de desejo de ver o Mestre rodeado de glória divina. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Por que apareceram essas figuras do Antigo Testamento? Há diversas razões que explicam esta circunstância. A primeira é esta, porque entre o povo dizia-se que Jesus era Elias, Jeremias ou um dos profetas do Antigo Testamento. Ficar-lhes-ia patente a grande diferença que existia entre o servo do Senhor e que bem merecido fora o elogio que coube a São Pedro por ter chamado o Filho de Deus a Nosso Senhor. Segunda razão. Repetidas vezes inimigos de Nosso Senhor acusavam de blasfêmias, de pretensão de dizer-se Filho de Deus. Este homem que não observa o sábado não pode ser de Deus. E mais, não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia e porque disseste que és filho de Deus quando não passas de simples homem. Estas acusações eram frequentes e, como proviessem da inveja, quis Nosso Senhor mostrar que não transgredira a lei e nenhuma blasfêmia proferira, dizendo-se Filho de Deus. Para este fim, Jesus fez aparecer 2 profetas de maior destaque. De Moisés era a lei, e não era admissível que justamente Moisés distinguisse com sua presença o transgressor da mesma, que era Jesus Cristo, na opinião dos judeus. Elias, o grande zelador da honra de Deus, por seu turno, nunca teria honrado com sua presença Jesus Cristo se este de fato não fosse o Filho de Deus. Um terceiro motivo seria este: aparece um profeta que morreu e um outro que não sofreu a morte. Esta circunstância devia fazer compreender aos discípulos que seu mestre é o Senhor da vida e da morte, e seu reino no céu e na terra. Um quarto motivo o próprio evangelista menciona: para mostrar a glória da cruz e para animar aos pobres apóstolos na triste previsão de sofrimentos.
Os dois profetas falaram da glória que na cruz seria manifesta em Jerusalém, isto é, da sua paixão e morte. Se nosso Senhor levou consigo estes 3 apóstolos, foi também porque deles havia de exigir uma virtude mais apurada que dos outros. Quem quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Os 2 profetas do Antigo Testamento eram homens que, pela lei de Deus e pelo bem do povo, estavam sempre prontos a deixar a vida. Ambos, Elias e Moisés, puseram da máxima franqueza na presença dos tiranos, este diante de Faraó, aquele diante de Acabe. Ambos se empenharam em favor dos homens rudes e ingratos. Ambos foram quais vítimas da malícia daqueles a que mais benefícios dispensaram. Ambos trabalharam para exterminar a idolatria entre o povo. Tanto um como o outro desprezavam a riqueza. Moisés e Elias eram pobres e viviam num tempo em que os grandes servidores de Deus não possuíam o dom de fazer milagres grandes. É verdade que Moisés dividiu as águas do mar. Pedro, porém, andou sobre as ondas, expulsou maus espíritos, curou muitos doentes e transformou a face da terra. É verdade que Elias ressuscitou um morto. Os apóstolos, porém, chamaram muitos mortos à vida num tempo em que não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Jesus Cristo faz aparecer estes 2 profetas para apresentá-los aos discípulos como modelos de firmeza e constância. Como Moisés, devem ser mansos e humildes, iguais a Elias, deviam ser zelosos e incansáveis, como ambos prudentes e circunspectos. Elias passou fome durante 3 anos por amor ao povo. Moisés disse a Deus: perdoai-lhes os pecados e exonerai-me, ou se assim não quiserdes, extingui meu nome de vosso livro. Tudo isso Jesus faz lembrar aos apóstolos, mostrando-lhes em misteriosa visão a glória de Elias e Moisés. Propondo-lhes Elias e Moisés como modelos, a imitação dos mesmos ainda não é o ideal que Jesus Cristo quer ver nos apóstolos. Quando estes disseram: Senhor, se assim quiseres, chamaremos fogo do céu que destrua esta cidade, talvez assim falaram, lembrando-se de Elias, que de tal forma procedeu. Jesus, porém, respondeu-lhes: não sabeis que de espírito sois. De que espírito sois? Queria assim ensinar-lhes que é melhor sofrer uma injustiça quando se perceberam graças maiores. Não quer isto dizer que Elias não fosse santo e perfeito. Elias vivera num outro tempo, em que a humanidade, atrasada ainda na cultura, carecia de meios educativos mais fortes. O campo de ação dos apóstolos não devia ser o Egito, a terra de Moisés, mas o mundo inteiro. Não era o faraó que haviam de contradizer, mas aceitar a luta do demônio, o tirano da maldade, vencê-lo e desarmá-lo. E não o conseguiriam dividindo as águas do mar. A tarefa era, amando-se do ramo de Jessé, dividir as águas furiosas do oceano da impiedade. Reparemos bem quantas coisas não amedrontaram os apóstolos: a morte, privações e mil martírios. Não menos os intimidaram, que aos judeus e o Mar Vermelho e as hostes ao de Faraó. Mas Jesus, seu mestre, levou-os a tal grau de perfeição que não hesitaram em aceitar tudo, para torná-los capazes de uma missão tão difícil. Apresentou-lhes os 2 grandes heróis do Antigo Testamento. Senhor, bom é estarmos aqui, disse São Pedro a Jesus. Ouvindo as referências à paixão e morte do querido mestre, o coração encheu-se-lhe de temor, mas dessa vez, faltando-lhe a coragem de dizer longe de ti essas coisas, formulou os receios nas palavras já mencionadas. O monte onde se achavam, bem longe de Jerusalém, já era, a seu ver, uma garantia. Fazendo ainda 3 tendas para lá morar, dispensava perfeitamente a viagem a Jerusalém e removido o perigo do mestre cair nas mãos dos inimigos. Bom é estarmos aqui como Elias, que chamou fogo sobre a montanha, como Moisés, que falou com Deus no cimo do monte. Ninguém sabe que aqui estamos. Quem não descobre nessas palavras a profunda e sincera amizade de São Pedro ao Mestre? Os evangelistas, referindo-se às palavras de São Pedro, dizem: não sabia o que ele falava, pois tão atônito de medo se achava. Falando ainda, eis que uma nuvem os envolveu. Não era noite, era dia claro.
A luz, o esplendor assombravam-nos e atônitos caíram de rosto por terra. Qual foi a atitude de Cristo? Nem ele, nem Elias, nem Moisés disseram coisa alguma. Mas da nuvem saiu uma voz daquele que é a verdade. Por que da nuvem? Porque Deus sempre fala da nuvem. Rodeado está de nuvens e trevas. O Filho do Homem vem entre as nuvens. Saindo a voz da nuvem, não lhes restava dúvida de que era a voz de Deus. Eis que uma voz do meio da nuvem disse: Este é o meu Filho muito amado, em que me agradei. Ouvi-o. No monte Sinai era uma nuvem negra e escura que cobriu o monte. No Sinai, Deus publicou ameaças contra o povo. Aqui se viu uma nuvem branca e lúcida. Pedro tinha falado em 3 tendas. Deus, porém, mostrou uma única tenda, não feita por mão de homem. Daí a circunstância da aparição de uma luz claríssima e a audição de uma voz. Para não deixar dúvida sobre a pessoa em questão, Elias e Moisés desapareceram e a voz disse: Este é meu filho muito amado. Se ele é o amado, o medo de Pedro é infundado, embora já devesse estar convencido da divindade do Mestre. Embora não tivesse dúvida da sua futura ressurreição, Pedro ainda é vacilante em sua fé. Ouvindo agora a voz confirmante do Eterno Pai, deviam desaparecer os temores e as dúvidas. Se ele é o filho muito amado, o Pai não o abandonará. É seu amado não só por ser seu filho, mas também por ser-lhe igual. Nele achei meu agrado, quer dizer, pois ele é meu agrado, minha alegria, porque como o filho é igual ao Pai, é regido pela mesma vontade, é um com ele eternamente. Ouviu. Reflexões. Felizes os apóstolos que foram achados dignos de ver o Divino Mestre com tanta glória e magnificência. Se quisermos, poderemos também ver o mesmo Jesus, não como os apóstolos no Monte Tabor, mas numa glória incomparavelmente maior, naquele dia que virá com toda a sua glória e majestade, rodeado dos anjos e santos do céu. Todos os homens hão de ver como ele virá sobre as nuvens. Julgando a todos, dirá aos que se lhe acharem à direita: Vinde bendito de meu Pai, pois eu estava faminto e vós me destes de comer. E a outros dirá: Muito bem, servo fiel e bom, pois que fostes fiel em pouco, confiar-te-ei maiores bens. Entra no gozo do contentamento do teu Senhor. A outros, porém, dirá: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos. E ainda: Servo mau e preguiçoso. E serão entregues aos algozes, e atados às mãos aos pés, atirados às trevas exteriores. Os justos, porém, fugirão como o sol, ou mais do que ele. Aquele dia será o horror para os maus. Não carece de documentos, de provas, de testemunhas do eterno e justo juiz, supre tudo isso. Ele é acusador, testemunha e lançador da sentença. Tudo sabe, nada lhe é incógnito. Naquele dia não haverá ricos e pobres, fracos e poderosos, protegidos e protetores. Persistirão somente os fatos em toda nudez, em toda a realidade. As máscaras hão de cair, e a verdade aparecerá em toda a clareza. Afastemos de nós as vestes imundas do pecado, amemo-nos com as armas da luz, pratiquemos o bem e a glória de Deus nos revestirá. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Burgos, na Espanha, o martírio de São Pedro de Cardenha, com 200 monges e seu abade Estevão, todos vítimas do fanatismo maometano. Em Alcalá, na Espanha, os mártires Justo e Pastor, 2 meninos irmãos que deixaram a escola em procura do martírio por Cristo, morreram degolados, 304. Em Roma, o Papa Hormisdas, 523. Salve Maria!